Bom, primeiramente, valeu, Gui, pelo convite. O Gui é loucaço quando ele resolveu fazer esse evento. Do nada. Vou fazer um evento em Brasília, porque precisa. E realmente estava carente de eventos, assim, eu acho bem legal. E para mim é um prazer, porque é a primeira vez que eu saio do aeroporto de Brasília. Só estava de passagem aqui, daí eu falei, pô, bacana. E é legal vir para um evento tão legal desse. A gente que dá umas rodadas aí, por aí, participando desses eventos todos. A gente teve agora recentemente lá em Salvador, na Bahia, né? Então teve uma galera daqui que estava lá também. E esses encontros são muito legais. Então, galera, aproveita essa porra, beleza? Bom, meu nome é Tom Lucas, eu sou psicólogo, apesar de não parecer. Sou hipnoterapeuta. Comecei a trabalhar com hipnose com dentista. Quer dizer, eu sou meio que o andarilho da hipnose. Eu já peguei e fiz várias... Tem um passador de slide aqui? Não? Não? Então é você mesmo. Beleza, a hora que eu falar, tipo, não precisa passar agora, não. Só para saber. Então, comecei a trabalhar com hipnose odontológica, daí migrei para a área de terapia, enquanto eu me formava em psicologia, enfim. E acontece que... Quem aqui que é da área da psicologia? Boa. Quem são psicólogos que atendem com hipnose aqui? Massa. Quem ouviu na faculdade de psicologia que hipnose é uma bosta? É muito divertido essas tretas. Porque eu passei a faculdade inteira, e quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já usava hipnose, eu já estudava, né, outra coisa que eu fazia. Então, eu utilizava hipnose no meu trabalho, porém não trabalhava com hipnose. Mas, logo no primeiro semestre, eu já conseguia arrumar treta com o professor, com outros alunos, com a coordenação da faculdade. Ela falava que, na hora do recreio, ficava um tumulto ali, as pessoas não conseguiam passar, transitar pelos corredores. E sim, para mim era recreio, porque eu ficava me divertindo nos intervalos, hipnotizando as pessoas. E a coordenação uma vez falou assim, pô, para de fazer tumulto aí, que essas macumbarias aí que você está fazendo, está enchendo o saco da faculdade. Aí eu falei, beleza. E deu para ver que eu não acatei, né? E eu achei aquilo mais legal, porque eu falei, caramba, se a galera está arrumando tanta treta com hipnose, deve ter alguma coisa aí. Eu sou meio... Gosto de nadar contra a corrente, assim, às vezes. Falo assim, bom, se aí o pessoal está metendo pau nessa merda, deve ter alguma coisa interessante. Aí eu comecei a me aprofundar mais na questão da terapia. E depois que eu entrei de vez para a bolha, né, para o nicho da galera da hipnoterapia, eu comecei a ver que também rolava ataques do lado de cá para o lado de lá. Ficava uma queda de braço, assim, porque a galera da hipnose falava assim, psicologia bosta, não serve para nada, só serve para enrolar a pessoa por anos e anos e anos, toda semana, fazendo terapia, e aí a pessoa, depois de 15 anos, tem uma melhora. É ou não é? Se você nunca ouviu alguém falando isso, talvez seja porque você falou isso. Então, a gente começou a ver que rolava muito dessa treta, mas também rolava umas falação de merda também do lado de cá, que a gente também não pode ficar quieto e passar pano para certas coisas. Por quê? Enquanto o pessoal falava, esse Freud aí é um merda, só quer saber de ficar lá falando de putaria e cheirando pó, não que isso seja ruim, mas ele ficou lá falando, só esses negócios... Eu estou falando... Não, estou brincando, gente. Eu nem gosto de sexo. Bom, vamos falar do Freud. Aí ele ficava lá falando que... só que tudo tem a ver com sexo e não sei o quê, putaria. Esse cara não queria saber de nada, então vamos falar agora de regressão. Aí sabe quando bate aquela tela azul, assim, você fica, oi? Como que você vai falar de regressão sem falar de Freud? Se regressão é puramente memórias reprimidas, que o Freud vai chamar de recalque, esse é o recalque, emoções recalcadas, cenas recalcadas, tem nada a ver com Valesca Popozuda, apesar de que dela é até mais interessante de se ver do que a do Freud, mas
Aí começaram a falar sobre isso. E o que é a regressão, se não você fazer o que o Freud chamava de retorno do recalcado, através de uma abreação, chegar na causa do problema, que o Freud chamava de traço minêmico, e aí a gente vai dar um novo significado àquilo que o Freud fala no texto dele, que é falar, repetir e elaborar. Alguém já leu esse texto? É o melhor texto sobre regressão que vocês vão ler na sua vida. E não fala o nome hipnose, não fala sugestão, não fala regressão, não fala nome de escola famosa que ensina esse negócio, não fala nada. Então, mas é um dos melhores textos sobre regressão que vocês vão ver. Então, a psicologia ela não é inimiga da hipnoterapia. Elas são amiguinhas, elas têm que conversar juntas. E quando a gente entende quais são essas coisas que existem por trás das técnicas, a gente se torna muito melhores terapeutas. Porque eu vejo, muitas vezes, a galera preocupando em aprender técnica. Eu vou aprender a técnica do não sei o quê, a técnica de curar a depressão, a técnica de curar a ansiedade, que não faz o menor sentido você falar em curar a ansiedade, a técnica de curar a fobia, técnica... É como se fosse assim como se fosse um personagem do Mortal Kombat, sabe? Você tem vários especiais lá nessa hora, que eu vou dar meia lua e X e vou curar o paciente. Porque eu achei que essa vai ser melhor. E não é assim. As técnicas existem, elas são testadas, elas funcionam, e não é porque você pegou uma técnica e utilizou que você é um bom terapeuta, senão que a técnica é boa. A técnica foi testada, tem resultado. Mas se você não sabe o momento certo de usar a técnica certa, não adianta nada. Então, o pessoal, às vezes, olha no YouTube e vê uns vídeos, aprendi um negócio hoje eu vou usar isso aí com o meu paciente. Não sabe nem a demanda do cara. Não sabe nem o que diabos ele foi buscar na clínica, para você falar que já está escolhendo a técnica, sabe? Não faz o menor sentido. Então, a gente precisa entender, primeiro, a real demanda da pessoa, que é diferente da queixa. Aliás, vocês sabem a diferença de queixa e demanda, não sabe? Qual que é a diferença? Hã? Axam. Tem alguém hipnotizado aí. Fala. Que lindo. Parece até que foi meu aluno. Palmas por ele. Lindo. Nossa, que grande palmas. E esse vai ser o nível das palmas de hoje que eu termino a palestra aqui. Vai vendo. Mas aí o que acontece? Exatamente. A queixa, às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu não estou conseguindo dormir direito. Eu vim aqui para parar de fumar. Beleza, ele chega reclamando de alguma coisa. Mas, às vezes, ele não está conseguindo dormir à noite porque está tendo um problema emocional no trabalho, em casa, com alguém, com ele mesmo, baixa autoestima, problemas relacionados ao futuro, falta de planos, que gera toda uma ansiedade e faz com que ele não durma à noite. A pessoa fuma que nem um desgraçado. É só a nicotina, é o negócio que está lá viciando. Não é. Existem vários fatores por trás de cada cigarro que a pessoa vai fumar. O que a psicologia comportamental vai chamar de análise funcional, é você identificar os gatilhos que levam a pessoas a fumar em determinados cigarros ou fazer certos comportamentos relacionados a vícios, enfim. Mas, quando a gente identifica a emoção que existe por trás, o Aaron Beck, que é o criador da terapia cognitivo-comportamental, ele fala na teoria dele que os nossos pensamentos provocam uma alteração de sentimentos. E esses sentimentos vão fazer com que a gente se comporte de determinadas formas. Então, a gente precisa identificar isso. Mas, antes da gente falar de emoções, existem alguns motivos que as pessoas procuram terapia. Basicamente, existem 4 motivos por trás das demandas, das queixas que chegam para a gente na clínica. Ou as pessoas estão sentindo algo que elas não querem sentir, ela está com alguma coisa aí que está incomodando, uma tristeza constante que está atrapalhando ela,
muita ansiedade, né? Excesso de ansiedade, raiva, ataques de raiva, enfim. Ou elas fazem algo que elas não querem fazer, e elas estão continuando naquele comportamento, tipo fumar, tipo comer compulsivamente, tipo ficar ligando pro ex de madrugada, alguma merda assim. Não fazem algo que precisam fazer. Então, tem pessoas que elas sabem o que elas precisam fazer para melhorar, mas elas não fazem, elas precisam de ajuda. Ou elas querem melhorar alguma coisa que elas já fazem. Melhorar uma habilidade, gente que está estudando um idioma, gente que está praticando uma atividade física, tocando um instrumento, alguma coisa, e ela quer melhorar aquele potencial que ela tem, estudar para um concurso. Enfim, existem vários leques aí em cada um desses motivos. Se vocês tiverem mais algum assim, quiserem acrescentar, não é algo fechado, beleza? Mas é basicamente isso daqui que vai acontecer. Aí a gente vai precisar o quê? Entender o que está por trás disso e falar de emoções. Eu tinha um problema muito grave que eu cometia nos meus atendimentos. Eu falava sobre hipnose, fazia todo o pré-talk, aquela coisa, explicava, fazia o processo terapêutico, mas eu percebia que muita gente estava voltando depois para fazer outras sessões, e nessas sessões que elas voltavam, não que ela não deve voltar para fazer outras sessões, mas muitas dessas demandas que elas traziam nas outras sessões não era nem do problema que elas estavam sentindo em si, mas de algo que ela simplesmente não entendia. Por quê? Tem gente que vai para a terapia e acha que a gente vai arrancar o cérebro dela e colocar um computador e falar, a partir de agora você não sente mais raiva, você nunca mais vai ficar triste, você nunca mais vai sentir ansiedade. E a pessoa, só pelo fato de ela sentir alguma coisa, ela achava que o problema não foi resolvido. Uma vez uma cliente me ligou, uns 4 meses, 5 meses depois de atendimento, ela estava com tristeza profunda e tal, achava que era depressão, e daí uns 5 meses depois ela me ligou, falou assim, esse negócio de hipnose é tudo uma farsa, você é um merda, joguei dinheiro no lixo. Falei, tá, até aí eu concordo, mas o que aconteceu? Aí ela, então, eu voltei a ficar triste. Aconteceu alguma coisa? Ela, aconteceu. Meu cachorrinho morreu. Eu falei, você ficou triste? Ela falou, eu fiquei triste. Eu falei, que bom. Sinal que você é um ser humano. Mas não é para eu nunca mais ficar triste? Eu falei, não é para ficar triste. E eu percebia que isso acontecia com várias emoções. E eu passei a fazer o que a TCC chama de psicoeducação. Alguém nunca ouviu falar desse termo, psicoeducação? Beleza. A psicoeducação é quando a gente simplesmente dá uma espécie de aula para a pessoa a respeito de alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa ela é diagnosticada com algum tipo de transtorno, alguma coisa, mas ela não sabe o que é aquele transtorno que ela tem. Então, eu vou explicar para ela o que diabos ela tem. Explicar, eu já atendi pessoas com transtorno de personalidade borderline. Não existe uma cura, uma reversão. A pessoa não vai deixar de ser, mas ela não entende o que ela realmente tem. Ela não sabe a diferença da condição dela para as outras pessoas normais, com aspas. Ela não sabe, então eu vou explicar para ela o que é. Assim como eu faço com emoções. Isso aqui virou um padrão nos meus atendimentos. Todos os atendimentos que eu faço, no final deles, eu falo sobre emoções e por que a gente precisa sentir essas merdas. Às vezes é ruim mesmo, mas a gente precisa sentir. Senão a gente deixa de ser gente. Não que isso fosse ruim às vezes, mas a gente sente. Então a gente precisa entender que nem, por que serve a tristeza? Qual que é a função biológica da tristeza? Afastar? Mais ou menos.
não necessariamente afastar. Eu diria o contrário. Talvez nos aproximar mais deles. Porque o que acontece? Quando a gente está triste, a gente entra num estado de torpor, a gente fica mais quietinho, a gente economiza energia para que a gente possa pensar melhor naqueles problemas, para que a gente se aproxime mais deles e possa buscar uma estratégia para poder melhorar daquilo. Se alguém falece, por exemplo, um ente querido, você perde alguma coisa, você está naquele estado de luto, você fica pensando, putz, como que vai ser minha vida agora? Você para e fica pensando naquilo. Faz com que a gente não recalque certas emoções. O que acontece normalmente, término de relacionamento homem-mulher? Como que normalmente acontece? Acabou, a mulher se tranca em casa, chorando, ligando para as amigas. Ai, que filha da puta. Ai, fica lá, aí tal, aí passa um tempo sem querer sair, e o homem faz o quê? Putaria. Balada, bebedeira, vou passar rolo em geral, e é isso que vai me fazer esquecer. Aí chega depois de um mês, 2, sei lá, um tempo, X, tá a mulher totalmente recuperada, de boas, seguindo a vida em frente, o cara chorando, volta. É ou não é? Normalmente. Porque ele não vive a tristeza daquele momento. A tristeza ela precisa ser vivida. Já dizia a tristeza no Divertidamente. Que, inclusive, aquele filme devia ser obrigatório para todo mundo. Aquele filme devia ser assim, as pessoas nascerem e já botar aquela merda para as crianças assistir. Você aprende a lidar com as emoções. Senão, vai ficar, ninguém pode me fazer raiva. Hoje em dia, né, você não pode falar nada. Ai, não, vão me deixar com raivinha. Ai, pode deixar, a raiva precisa ser vivida também. É um mecanismo de defesa. Se alguém sacaneia você, faz alguma coisa, você precisa sentir uma raiva para que você se levante, para que você se mexa. E a raiva, necessariamente, não é se xingar alguém, meter porrada em alguém. Eu mesmo, na minha vida, eu estava com tanta raiva do que eu trabalhava antes, da minha vida aqui no Ida, eu falei, cara, eu vou dar uma melhorada nessa merda. Aí você usa essa energia como força, uma força para que você vá fazer alguma coisa. O medo, ele serve para que a gente se proteja de situações, para que, se eu estou, sei lá, diante de uma situação de risco, se eu não tenho medo, eu falo, dane-se, vou lá. Aí eu me ferro. O medo precisa para que eu tenha cautela, olhe, analise, crie uma estratégia para poder passar por aquilo, e então agir. A pessoa que não tem medo não é o corajoso, ele é destemido, esse se ferra. O corajoso, ele tem medo, mas ele olha e fala, o que eu vou fazer? E aí você age. Então, a gente precisa sentir. Seria muito perigoso se a gente não sentisse isso. Assim como todas as outras emoções. Não vou ficar falando de uma por uma aqui, mas até a felicidade em excesso é doença e está no DSM. Você fala, eu tenho que ser feliz o tempo inteiro. O nome disso é transtorno de mania. Está no DSM-5 esse negócio. A pessoa está tão feliz, mas tão feliz, que ela começa a fazer um monte de coisa. Então, além de tudo, a gente precisa equalizar essas emoções, encontrar um ponto de equilíbrio. Na psicologia, a gente fala que os extremos eles são patológicos. Tanto o excesso, quanto a falta. Se a pessoa, por exemplo, nunca sente ansiedade na vida, ela não consegue antecipar de um talvez problema que vai acontecer. Eu vou fazer uma prova de concurso daqui 6 meses. A ansiedade serve para que eu me prepare para aquilo. Fique, caramba, preciso passar nessa merda. Esse é o momento. E aí você vai ter uma motivação para poder estudar. Agora, o excesso dela te faz não conseguir estudar, não te faz conseguir dormir, você fica pensando naquilo, não consegue comer, aí dá um monte de treta. Agora, se eu não tenho nada de ansiedade, vou ficar de boas, curtir baladinha, ficar sussa, jogando videogame. Quando chegar na hora da prova, eu vejo o que eu faço. Não vai resolver nada. Eu vou dormir bem, chegar na hora da prova, não vou ter brancão. Aliás, vou, porque eu não estudei nada. Mas é um outro tipo de brancão. E aí também não vai dar certo. A gente precisa sentir esse negócio. Então, a gente precisa explicar isso para os nossos clientes.
E eu passei a explicar isso ao final de todas as sessões, a dar essa aula, essa psicoeducação para eles sobre isso, para que eles entendam. Quando você sentir aquela ansiedade de novo, você vai ter um controle maior sobre isso, porque você vai entender de onde ela vem. Eu sempre peço para as pessoas perguntarem de onde está vindo. Nossa, eu estou numa crise de raiva agora gigantesca, aquele negócio subindo. Antes de você tomar uma decisão, pai pergunta, fala, cara, por que eu estou me sentindo assim? Você vai encontrar uma resposta. Vai vir essa resposta. Você vai, putz, é porque aconteceu tal coisa. Então, não é que você não vai mais sentir, mas você vai sentir, mas vai sentir com inteligência. E às vezes a gente precisa sentir com inteligência e pensar com emoção também. Às vezes é necessário. E o que a gente vai fazer quando a gente identifica essas emoções, o que está desregulado aí, por assim dizer? A gente precisa ativar o problema no sistema neural. Como? Normalmente, aí você vai escolher a técnica que você vai fazer. Vou fazer uma regressão, eu vou usar metapadrão, vou usar sensibilização sistemática. Mas quando a pessoa pensa num problema, ela fala sobre ele, a gente está ativando aquelas redes neurais, a gente está reconstruindo aquelas memórias que estão associadas a uma emoção ruim. E aí sim que a gente vai fazer a dessensibilização, né, o reframing, que a gente vai dessensibilizar, fazer com que a pessoa enxergue aquilo com outros olhos, independente da técnica que a gente vai usar. A gente escuta muito falar sobre isso na hipnose, porque são técnicas de hipnoterapia. Cara, quando a gente fala de regressão, é psicanálise. Quando a pessoa vai numa clínica de psicanálise e começa a associar livremente, ela começa a falar, e o analista ele fala o que vier à sua cabeça. E ela vai falando, ela vai ativando as redes neurais daquilo, através das pontuações, ela vai pensando, tendo insights, a psicanálise usa esse termo, vai tendo os insights sobre aquilo, e ela vai se reenquadrando. Ou seja, ativou o sistema neural, instalou aquilo, desensibilizou os gatilhos, e a gente precisa também ensinar coisas para os nossos clientes. Eu passo tarefinha de casa. Eu não acabo a terapia ali no consultório. Que isso é uma coisa que vem da TCC. Que a TCC ela chama de... Antes chamava de tarefa de casa, mas eles mudaram o nome para exercícios complementares, exercícios terapêuticos complementares. É a mesma merda. É porque tarefa de casa ativava gatilhos mesmo. Que bosta, já passei dessa fase. Já tem os do colégio, da faculdade, tem que fazer a terapia também? Foda-se. Mas aí mudaram o nome, para que a pessoa passe a reforçar aquilo. Porque o que acontece? Falando de TCC, o que a TCC vai fazer? Ativar a rede neural através de pensamentos automáticos. Ela vai para a pessoa pensar na situação que ela estava, o que passou na cabeça dela, quais foram os pensamentos, fazer uma análise de valor desses pensamentos. Então, é tudo escrito, tá, no papelzinho, nem envolve hipnose. Aí a pessoa vai lá, escreve os papeizinhos e tal, começa a ver se aqueles pensamentos fazem sentido ou não. Quando ela percebe que aqueles pensamentos não fazem tanto sentido, elas passam a ignorar aquilo, não causa mais aquela emoção ruim, ela muda o comportamento dela. Tá? Grosso modo falando, é assim. Tem várias outras técnicas e ferramentas da TCC. Só que ela continua fazendo isso em casa, anotando os pensamentos automáticos em casa. Para quê? Para que ela se torne sua própria terapeuta. Para que não cause essa dependência terapêutica, como muita gente tem. E, realmente, muitas abordagens da psicologia causam dependência. A pessoa precisa... se eu não for lá na clínica, eu não vou me sentir bem. E na hipnose também não é diferente. Eu ensino auto-hipnose, ensino ela andar de moto, a anotar os pensamentos, a fazer toda a análise desses pensamentos, fazer eu sou disperso mesmo, deu barulho, fudeu. E daí eu vou ensinar auto-hipnose, ensinar técnicas de controle de ansiedade, de respiração, de mindfulness,
de acordo com a demanda da pessoa. Eu não tenho um pacotinho, toma aqui o kit que você vai levar para casa no final da terapia. Não tem isso, eu vou criar de acordo com a pessoa que está ali na minha frente. Beleza? Vai. Só que algumas vezes a gente precisa, em vez de hipnotizar, deshipnotizar as pessoas. Oi. Se dá tempo, sim, mas qualquer coisa eu estou aqui fora aqui também. Mas se você quer perguntar, pode perguntar. É mais fácil eu enrolar o tempo agora do que no final. Pera, fala de pensamento e? Idade é foda. Antes ou final da sessão? Não, normalmente eu falo no final, porque eu ainda tenho um tempinho mais ali no final e eu explico para ela, mas nunca falei no começo, mas eu acho que não tem muita diferença, não. Até porque ela entender durante o processo também, não sei, não tem uma fórmula. O legal de terapia é isso, não tem uma fórmula exata. 1 mais 1 nunca vai ser 2. E eu vejo a terapia assim, é engraçado porque assim, eu vejo a terapia na praxis clínica, tá? na prática lá, muito mais relacionado com arte do que com ciência. É que nem música. Você tem um músico que toca violão porque decorou aquela revistinha de cifra, é o novo, que comprou a revistinha de cifra na banca e decorou a música e se esqueceu uma nota, fudeu, acabou ali, putz, qual que é a outra? Ai, não lembro. E tem aquele músico que estudou o campo harmônico, que conhece bem o instrumento, que entende daquela música, daquele estilo que ele está tocando. E se ele precisar improvisar, se no meio da música acontece alguma coisa, sei lá, estourou a corda da outra guitarra, deu um pau no microfone e a banda precisa ficar lá enrolando, improvisando, ele vai saber fazer isso. Se precisar fazer um solo diferente, ele vai conhecer o campo harmônico daquela música e fazer um solo bonito. Vai harmonizar as coisas. Agora, aquele músico que só decorou a cifra, ferrou, porque saiu do script. Então, a terapia é muito ligada com isso. Eu vejo muito assim, sabe? De você... você até tem um protocolo, você tem um rumo para onde você quer chegar, mas é uma estrada meio esburacada, saca? Tem uns desvios, tem uns pedágios no meio do caminho, né? Tem uns acidentes, tem um pessoal que pede carona. Enfim, tem vários obstáculos no meio desse caminho, e a gente precisa encontrar esse caminho diferente. Não é assim, foi um desvio, ferrou, agora não sei mais. Então, quando a gente entende os mecanismos por trás, o que existe por trás das técnicas, os princípios, o que essas abordagens da psicologia dizem sobre o ser humano, a gente se torna muito melhor. Porque assim, as abordagens elas são muitas abordagens e todas elas falam muita coisa. Então, você vai ter psicanálise, psicologia analítica, análise do comportamento, que é o behaviorismo, a terapia cognitivo-comportamental, que é a melhor, o psicodrama, estou brincando. Psicanálise nem abordagem. E aí você vai ter psicodrama, abordagem centrada na pessoa, a gestalt terapia, enfim, tem uma porrada delas. Aí é legal você escolher uma e se aprofundar. Mas é interessante entender o que cada uma fala. Porque tem muita treta. Na faculdade de psicologia tem muita treta, aí do pessoal levantando a bandeira das suas abordagens, falando, a minha é melhor, a sua não presta, não sei o quê. Mas é interessante a gente entender um pouquinho sobre elas, até porque tem fenômenos que não são restritos a uma abordagem, que nem transferência e contra-transferência. Quem fala isso é a psicanálise. Mas vai falar que é só no processo de análise que acontece isso? Não. O Carl Rogers falava sobre empatia, sobre aceitação incondicional. É só na CP que você precisa ter uma compreensão empática com o seu cliente, seu paciente? Não, isso vale para todos. Mas é interessante você ler o que cada um falou de melhor naquilo. O próprio fenômeno do rapport, que a gente chama na hipnose, na PNL,
Vai ser transferência na psicanálise, vai ser tele no psicodrama, vai ser aliança terapêutica nas comportamentais. Muda os nomes, mas são fenômenos que acontecem. E cada autor vai falar uma coisa, vai agregar uma coisa diferente. Então, quando a gente tem essa base, vocês não precisam sair decorando técnicas. Esqueci como é que é o terceiro passo da técnica. Fudeu. Você tem que saber lidar com o que acontece. E não é decorando técnica que vocês vão entender isso. Eu ouvi um método fudido lá na internet, o método X lá, não sei o quê, que ensina um negócio infalível. Besteira essas merdas. Você tem que entender o que tem por trás, qual que é o embasamento por trás disso. Bom, a gente é só o condutor da mudança, a gente precisa entender para onde que a gente vai levar, mas é claro que a pessoa precisa ter esse mindset de mudança. Não dá para a gente, por exemplo, eu nunca vi um caso da gente levar um carro na oficina e o mecânico falar assim, seu carro não está pronto para ser consertado. Mas com pessoas acontecem isso. Pessoas, às vezes, ela não está no momento certo da mudança. Mas aí eu não consegui entregar o resultado que ela queria. Foda-se. Às vezes, ela não sabia que ela tinha um objetivo, ela não sabia para onde ela quer chegar. Às vezes, a terapia ajudou para que abrisse melhor a mente dela e ela entenda, minha vida vai continuar uma desgraça, mas agora eu sei que a culpa é minha também, não é só culpa dos outros. E isso vai abrir a mente dela para que futuramente ela mude. Então, a gente precisa entender isso, não é ficar brigando, não é uma disputa, não tem um campeonato mundial dos terapeutas para ver quem cura mais depressão, quem trata mais fobias, não existe esse ranking. Então, não tem essa, eu preciso fazer... Cara, é focar no processo. É muito mais importante você focar no processo e na pessoa, porque na medicina isso acontece muito isso, né? Chegou aqui uma perna quebrada, chegou aqui uma artéria entupida, acabou de chegar um infarto aqui. Cara, não chegou um infarto, chegou uma pessoa, um ser humano, que está infartando. Aquela perna quebrada tem uma pessoa grudada nela, que às vezes a gente ignora. E eu vejo muito terapeuta, chegou uma depressão aqui, hoje eu peguei 2 estupros e um medo de cobra. Cara, não é isso. Você pegar pessoas que estão apresentando esse tipo de coisa. Então, a gente precisa ensinar essas coisas para elas. Beleza? E eu queria deixar vocês com uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, que muitas vezes nem resposta tem, mas eu faço mesmo assim, porque isso vai gerar eita porra, preciso pensar nessa merda. E essa sensação de eita porra é interessante na clínica, que a pessoa fala assim, agora é comigo. E eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês pudessem mudar alguma coisa, o que vocês mudariam hoje? Valeu, obrigado.